A história pessoal de Nabucodonosor nos oferece uma poderosa lição sobre as consequências da arrogância e da exaltação diante da majestade do Todo-Poderoso. Ela destaca a suprema soberania divina sobre toda a criação, lembrando-nos de que nenhuma criatura pode rivalizar com a glória de Deus. O episódio ilustra a capacidade da misericórdia e da justiça divina de redimir o ser humano arrependido, revelando a esperança de transformação e restauração para qualquer pessoa. A paz do Senhor, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando as lições bíblicas do terceiro trimestre da CPAD, no ano de 2024, na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. E hoje, na nossa EBD Sala dos Jovens, estudaremos o tema Deus abate o coração orgulhoso, uma lição maravilhosa que eu tenho certeza que vai agregar muito valor aí para o seu crescimento espiritual. E você, meu amigo professor ou professora da EBD, fica com a gente aqui, porque eu tenho certeza que também vai colaborar para a tua aula ali em sala de aula e te ajudar cada vez mais nesse desenvolvimento em sala de aula para a glória de Deus. O texto principal se encontra em Daniel capítulo 4, versículo 37, que diz o seguinte: Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Meu Deus do céu! O resumo da lição diz o seguinte: nunca devemos nos orgulhar de nossas capacidades e realizações, pois em tudo dependemos da graça de Deus. Pois em tudo dependemos da graça de Deus. O texto bíblico em sala se encontra no livro de Daniel, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 6, que vai nos dizer o seguinte: Nabucodonosor, rei a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais. Olha que interessante. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais! Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. O versículo 4. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou e as imaginações na minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios da Babilônia. Para quê? Para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Amém? Que bênção, né? Então estaremos estudando esse tema de hoje, Deus abate o coração orgulhoso, justamente por conta do rei Nabucodonosor. E o que já nos chama muita atenção nos versículos que nós lemos aqui, já de início, é Nabucodonosor reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo o senhorio de Deus. Nós estamos falando aqui de Nabucodonosor, que era um grande imperador, que foi aquele que exilou os judeus no seu império babilônico, foi aquele que de forma extraordinária aí, tomou conta de muitas nações, formando assim o império babilônico, venceu muitas batalhas com outras nações, um homem grandioso, poderoso, um homem que era muito imponente, forte. Nós estamos falando desse personagem, esse homem reconhecendo
o senhorio de Deus. Eu já quero começar aqui essa nossa lição de hoje da EBD falando justamente algo importante. A própria palavra do Senhor vai dizer que a palavra de Deus é um martelo que esmiuça a penha. Não tem aquela pessoa dura que seja que a palavra de Deus não consiga despedaçar, penetrar, transformar aquela pessoa. Então nós vamos estar falando justamente sobre essa temática, o orgulho, a soberba, algo que infelizmente nos dias atuais nós temos visto muito, nos nossos dias. O ponto 1 da nossa lição, ele vai falar sobre o edito e o sonho do rei. O edito real, ponto 1. O quarto capítulo do livro de Daniel começa com um edito de Nabucodonosor, uma espécie de pronunciamento oficial para o conhecimento de todos. Nele, o rei declara a grandeza de Deus, e eu quero destacar isso aqui, contudo, como veremos, o reconhecimento da grandiosidade de Deus pelo rei se deu somente depois da experiência dramática que ele narra a seguir. Então a gente observa que Deus falava muito com Nabucodonosor através de sonhos, Deus se revelava muito para ele através de sonhos. E Daniel, que é um personagem, vamos dizer, o protagonista desse trimestre, desse terceiro trimestre que nós estamos estudando, foi um profeta que Deus usou bastante ali no Império Babilônico e em outros impérios também, depois que a Babilônia caiu, mas o profeta Daniel foi muito usado por Deus para interpretar esses sonhos que Nabucodonosor teve. Então, mais uma vez, Nabucodonosor tem um sonho e ele fica perturbado com esse sonho. Porém, dessa vez, ele lembra do sonho. Se a gente for voltar um pouquinho às lições, você vai lembrar que teve um sonho que Nabucodonosor teve, que ele não sabia o sonho e ainda queria que fosse interpretado, diferentemente desse que ele lembrou o sonho detalhe por detalhe. Então ele faz esse edito e no ponto 2, a satisfação momentânea do rei e o seu sonho. Aqui ele vai justamente nos falar, o autor da revista, a respeito que Nabucodonosor estava muito bem, estava no seu palácio, tranquilo, próspero, crescendo cada vez mais, um império muito pomposo, muito poderoso, e aí ele tem esse sonho. E o que eu quero destacar aqui para mim e para você é justamente o seguinte: o rei então manda chamar novamente os seus sábios. Certo? O rei então manda chamar novamente os seus sábios. Aí ele chama Daniel. O monarca sabia que Daniel era diferente, em quem habitava o espírito de um ser divino. Diante das dificuldades, os descrentes buscam o conhecimento. Olha que coisa extraordinária. Diante das dificuldades, os descrentes buscam o socorro daqueles que dão testemunho de Deus. E eu quero ler aqui com você rapidamente Daniel capítulo 4, no versículo 17. Que diz o seguinte: esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem é por mandato dos santos, para que os que vivem saibam que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Ele dá esse reino a quem quer e põe sobre ele até os mais humildes dos homens. Aí o 18 ele diz assim, este sonho foi o sonho que eu, rei Nabucodonosor, tive. Você, Beltesazar, ou seja, Daniel, diga a interpretação, porque todos os sábios do meu reino não puderam me revelar a interpretação. Mas eu sei que você pode, porque você tem o Espírito dos santos deuses. Então, Nabucodonosor novamente tem um sonho, chama todos os seus sábios, e esses sábios não conseguem interpretar o sonho que o rei Nabucodonosor teve. E aí ele chama Daniel e reconhece, que Daniel era uma pessoa diferenciada, em que tinha um espírito dos deuses. Então, ele destaca aqui, o nosso autor da revista, justamente essa parte interessante,
Diante das dificuldades, os descrentes buscam o socorro daqueles que dão testemunho de Deus. Olha a importância de um bom testemunho. Olha a importância de você ser verdadeiramente um servo de Deus, né? Sabemos que não somos perfeitos, a perfeição somente no céu, nós temos as nossas limitações, temos os nossos defeitos, as nossas falhas, e Deus sabe das nossas falhas, nossas fraquezas. Pela sua misericórdia, Ele nos concede graça, amor, para que a gente possa cada vez mais caminhar nessa jornada em busca da perfeição, que somente será nas mansões celestiais. Mas enquanto nós estamos na caminhada em direção aos céus, nós precisamos dar um bom testemunho. E como tem pessoas esperando, na expectativa desse nosso bom testemunho. Mas também nós sabemos que tem pessoas que estão esperando apenas um erro, uma falha nossa para apontar. Mas independente, nós precisamos buscar ter uma vida pautada pela palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, se alimentar da palavra de Deus, porque fazendo isso, nós sim daremos um bom testemunho. Nós conseguiremos contribuir para que outras pessoas sejam abençoadas. Eu costumo dizer isso. Nós fomos salvos para colaborar com a salvação de outras pessoas. Eu e você não temos capacidade nenhuma de salvar quem quer que seja, mas nós podemos colaborar com a salvação dessas pessoas. Como? Através do nosso testemunho, através da nossa vida no altar, através da nossa vida com Deus. Então, olha o exemplo do testemunho de Daniel, que é justamente a temática central do nosso terceiro trimestre da EBD, né? O exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Então, nós precisamos extrair esse exemplo de Daniel e colocar em prática na nossa vida. Uma cultura difícil que nós estamos vivendo, com muitas ideologias, muitas tentativas de querer calar o povo de Deus, de querer barrar a obra do Senhor. Muitas coisas, muitas tentativas se levantando aí para calar mesmo a igreja do Senhor. Porém, precisamos estar firme na presença do Senhor. Sempre eu vou estar falando isso aqui para mim e para você, porque é muito importante. O ponto 3, ele vai nos falar sobre a descrição do sonho, onde ele diz o seguinte: Ele deveria ser molhado como um orvalho do céu e viveria com os animais selvagens. Durante 7 tempos, teria a mente de um animal selvagem em vez de mente humana. Então, a descrição do sonho que Nabucodonosor teve era justamente que ele seria humilhado, que ele estaria ali diante dos animais como um animal mesmo, como um animal selvagem. Ele perderia ali a mente humana, o raciocínio humano, estaria ali como um animal, como um louco ali em meio aos animais. Essa era a descrição do sonho, era a interpretação do sonho que o rei Nabucodonosor teve. Se você está gostando desse conteúdo, deixa o teu joinha, isso é muito importante. Se você é nova por aqui ou novo, se inscreve no canal para sempre receber conteúdos como esse da nossa Escola Bíblica Dominical, tá bom? Então nós vamos agora para o ponto 2, onde vai falar sobre Daniel interpreta o sonho e aconselha o rei. Subtópico 1, agindo com prudência. Depois de ouvir o relato do sonho, Daniel ficou bastante estarrecido durante certo tempo. Está escrito no versículo 19. De sorte que até mesmo o rei tentou tranquilizá-lo. Daniel, porém, sabia do significado do sonho e possivelmente estava preocupado em como, olha aí, estava preocupado em como declarar a interpretação ao rei. Mesmo para comunicar a verdade, é preciso ter prudência e saber de forma adequada de se expressar. Eu falo a verdade, doa quem doer. Cuidado. Mesmo quem fala a verdade precisa ter prudência e saber se expressar. Daniel estava aqui com a revelação de Deus, com a interpretação do sonho. Era a verdade ali naquele momento. Mas Daniel estava preocupado. Meu Deus, como é que eu vou falar isso para esse homem?
Como é que eu vou contar isso para esse homem? Então, muito cuidado mesmo. A verdade precisa ser dita. Verdade precisa ser dita. Mas muito cuidado como você está falando essa verdade. Tá certo? O ponto 2, ele vai falar da interpretação do sonho. Aí ele diz aqui que a árvore majestosa, a árvore simbolizava a formosura e grandeza, o poder e a riqueza do rei Nabucodonosor, né? Aquela árvore frondosa, poderosa, que era representada ali o poder e a glória do rei Nabucodonosor. E o juízo divino. O semblante do rei deve ter caído ao ouvir o restante da interpretação. O seu reino estava com os dias contados. O seu reino estava com os dias contados. E terceiro, vivendo entre os animais. Daniel diz, ainda que o entendimento do rei seria afetado, passando a viver e a comer entre os animais durante 7 tempos, isso indica a perda do discernimento mental por algum tempo de insanidade. Então, a interpretação aqui do sonho era justamente a árvore, que representava a glória do império babilônico, do poder ali do rei Nabucodonosor. O juízo divino, que ele seria humilhado devido à sua soberba, ao seu orgulho, ele seria humilhado, seria abatido pelo Senhor e mudaria aí a sua forma de viver. Ele ia perder o seu discernimento, ia viver entre os animais. Então, essa era a interpretação do sonho. E terceiro ponto, o conselho de Daniel. O conselho de Daniel, que ele nos diz o seguinte: Daniel, toda vida eu esqueço de trocar aqui a caneta para o pincel. O conselho de Daniel, terceiro ponto. Daniel era um conselheiro de valor. Isso aqui é fantástico, irmão. E não estava preocupado. Preocupado com o quê? Preocupado em satisfazer o rei para manter o seu cargo na corte, razão pela qual demonstrou Nabucodonosor sobre os seus vícios de caráter. Daniel interpretou o sonho para Nabucodonosor, mas Daniel ainda aconselhou o rei a se arrepender, mudar de vida, esses vícios de caráter que ele tinha. Daniel ainda aconselha o rei para que ele possa, que Deus tivesse misericórdia dele, né? Então, o que chama a atenção, quero destacar aqui para mim e para você, é justamente que Daniel não se preocupou em satisfazer o rei Nabucodonosor. Não se preocupou. Mas o rei dos reis e Senhor dos senhores é o que mais importa, eu me preocupar em satisfazer, você se preocupar em satisfazer. O nosso Deus, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse sim, nós devemos nos preocupar em agradá-lo, em exaltá-lo, em obedecê-lo, em servi-lo, em satisfazê-lo, em dar honras e glórias a ele. Certo? Então Daniel não teve essa preocupação em perda de cargo, em perda de posição. Daniel não teve essa preocupação. Ele falou a verdade com prudência, com entendimento, com sabedoria, mas ele falou a verdade sem se preocupar com o resultado que porventura pudesse acontecer de forma ruim na vida dele. E o que é que a gente pensa nos dias atuais? Muitas vezes as pessoas com medo de falar a verdade, com medo de se posicionar, com medo de ter uma vida de bom testemunho na presença de Deus, com medo de perder uma função na empresa, com medo de perder uma função de autoridade, de respeito, acabam desagradando ao Senhor para agradar aos reis dessa terra. Então, isso é muito interessante a gente trazer e colocar como uma reflexão para a nossa vida, uma reflexão para a minha vida, para que eu possa não cair nessas tentações de agradar A, de agradar a B, de agradar quem quer que seja, em detrimento a agradar o chamado de Deus na minha vida, a agradar o Senhor, que
É o meu Deus, é quem me deu a vida, quem me deu a condição de poder fazer a sua obra, de poder servir ao Senhor, de poder falar da palavra de Deus. Então, o ponto principal aqui é que eu tenho que agradar somente ao Senhor, certo? O ponto 3, ele vai nos falar sobre o cumprimento da profecia e a restauração do rei. Eu quero, antes da gente passar o ponto 3 aqui, eu quero te convidar, se você deseja caminhar conosco, nós estamos com o nosso grupo no WhatsApp. Eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado o link. Você vai clicar nesse link, certo? Quando terminar a aula, você clica nesse link e a única coisa que você vai precisar preencher é o seu e-mail e o seu nome. Feito isso, você vai estar tendo acesso ao nosso grupo, onde lá nós compartilhamos mensagens, reflexões. Inclusive, eu quero mandar a paz do Senhor para a nossa irmã Mara, que está lá no grupo, a nossa irmã Edna, o nosso irmão Jonatas, o nosso irmão Ezequiel, que estão lá nesse grupo, compartilhando suas experiências, colaborando com, enfim, trazendo mensagens. Isso é muito importante, a gente está com essa conexão. Então, se você deseja vir caminhar com a gente, clica aqui nesse primeiro comentário fixado e vem crescer com a gente ali na comunidade Bíblia e Adoração. Lá eu entrego para vocês livros em PDF, as lições da EBD, enfim, nós estamos criando essa comunidade para que a gente possa cada vez mais caminhar juntos para a glória de Deus, tá bom? Então vem crescer com a gente ali na comunidade. Ponto 1, Deus abate o orgulho. Aí ele vai nos dizer o seguinte: 12 meses após o sonho, ele cumpriu-se cabalmente sobre a vida de Nabucodonosor. Então, depois do sonho, 1 ano depois do sonho, se cumpriu o que Deus tinha falado para Nabucodonosor em sonhos e que tinha usado Daniel para interpretar esse sonho. 1 ano depois, se cumpriu tudo, tintim por tintim, se cumpriu tudo. Porque Deus é um Deus que fala, um Deus que cumpre, um Deus que se revela, um Deus que cumpre, um Deus que promete, um Deus que cumpre. Que coisa extraordinária. Ele vai nos dizer o seguinte: reiteradamente, a Bíblia adverte sobre os perigos da soberba e do orgulho prepotente. Jesus afirmou que qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Portanto, é melhor se humilhar para ser exaltado por Deus do que se exaltar e ser humilhado por Ele. Certo? Olha que interessante. A gente costuma dizer, né? Os humilhados serão exaltados. Mas o que a gente aprende aqui, a palavra do Senhor está escrito, é que aquele que se humilhar será exaltado. Então eu preciso ter essa postura de me humilhar debaixo da potente mão do Senhor, me humilhar aos pés do Senhor, me humilhar reconhecendo que eu não posso nada, que eu não sou nada se não for a misericórdia de Deus, que eu não tenho capacidade nenhuma se não for o Espírito Santo na minha vida. Então eu preciso ter essa conduta, essa posição, esse posicionamento de me humilhar. E eu fazendo isso, obviamente que a palavra do Senhor ela se cumpre, Deus vai me exaltar. No momento certo, Deus vai me honrar, Deus vai me exaltar, Deus vai me usar, Deus vai fazer maravilhas através da minha vida, Deus vai atender minha oração. Enfim, é algo poderoso esse termo aqui que a gente deve se humilhar. E o ponto 2, ele vai nos falar sobre o rei reconhece a grandeza de Deus. Tudo isso sobreveio sobre Nabucodonosor para que ele reconhecesse o poder do Altíssimo. Embora fosse chamado pelo profeta Jeremias de servo do Senhor. Aí bem aqui ele diz o seguinte, o ímpio precisa ser confrontado pela palavra de Deus e saber que se encontra perdido. Muito diferente de algumas pregações de hoje, a mensagem de Deus para o rei não buscou inflar o seu ego,
mas mostrar o seu estado para que pudesse se arrepender. É o que eu tenho falado muito aqui no canal. Tenho sempre abordado esse assunto. Infelizmente, a gente tem visto muitas pregações que a gente chama aqui, né, na região, enchimento de linguiça. Tem as pregações enchimento de linguiça. Tem as pregações enchendo o ego das pessoas. É aquela mensagem mamão com açúcar, né? Tenho falado muito isso aqui, irmão. Isso é muito triste. Isso é o que tem, infelizmente, tem inchado muitas igrejas, tem inchado as igrejas, mas não tem sido com qualidade. As pessoas, infelizmente, eu não estou dizendo isso aqui, eu falo muito isso até em sala de aula para os jovens, quando eu estou ministrando a lição. Eu não estou falando isso aqui porque eu sou o cara, o poderoso, o santo, o perfeito, não, jamais. Estou falando isso aqui porque é a palavra do Senhor que nos garante isso, irmão. Nós precisamos estar conectados com a palavra. Nós precisamos estar de acordo com a palavra. E a gente tem visto muitas pregações. Eu, como já falei várias vezes, a gente vê aqui no YouTube, na plataforma, muitas mensagens que eu fico, meu Deus, misericórdia da tua igreja, Senhor. O que está acontecendo, Senhor, com a tua igreja? É tanta baboseira, é tanta, sei lá, é tanta coisa que a gente fica assim, meu Deus, é isso mesmo que está acontecendo? Aí a gente vê o resultado. As pessoas não se firmam na fé, qualquer ventozinho a pessoa cai, a pessoa se distancia. Por quê? Porque não está firmado na palavra. E a palavra confronta, irmão. Não é à toa que a Bíblia diz que a palavra é uma espada afiada. Olha, imagina isso, uma espada afiada. É algo cortante, é algo que fere. Mas fere o meu ego, as minhas vontades, os meus desejos pecaminosos, os meus vícios. Para quê? Para extrair o mal que está dentro de mim. Para extrair essa natureza pecaminosa de dentro de mim. Então, a palavra de Deus ela confronta. Ela confronta o pecador, ela confronta o ímpio, e ela precisa ser pregada com clareza, com verdade, com os princípios corretos. E é isso que eu tenho tentado trazer aqui para você, para mim, para que nós possamos criar essa comunidade para pregar a palavra de Deus com autoridade, com sabedoria, a palavra de verdade, não sendo apelativo, não querendo apenas encher os templos. Não, irmão, não é isso. Quem salva é Jesus, eu já falei isso aqui nesse próprio vídeo. Quem salva não é eu, não é você, não são métodos. Quem salva é Jesus, foi Ele que morreu. A única coisa que nós devemos fazer é dar um bom testemunho e é pregar a palavra verdadeira. Qual é a palavra verdadeira? Quer vir após mim? Tome a sua cruz, siga-me, renuncie a si mesmo, renuncie às suas vontades, siga a Cristo, faça a vontade do Senhor. É isso. O ponto 3, ele vai falar sobre pregando para todas as pessoas. Pregando para todas as pessoas. A postura de Daniel ao transmitir, olha que interessante isso aqui, ao transmitir integralmente a mensagem divina ao rei, nos ensina sobre a necessidade de pregarmos para todas as pessoas sem medo. Certo? Anuncie o evangelho aos pobres e ricos e não tenha receio de testemunhar para as autoridades. Daniel não desistiu de Nabucodonosor e não se deixou levar pelo histórico. Ele sabia quem transforma é Deus. Está aqui, irmão. Não tenha medo de pregar a palavra, irmão. Não tenha medo de pregar a palavra. Pregue com sabedoria, pregue com entendimento, pregue com prudência, sem estar ferindo as pessoas, dê um bom testemunho, mas não tenha medo de pregar a palavra.
Mas não queira transformar ninguém. Ei, não queira transformar as pessoas. Quem transforma as pessoas é Deus, é o Espírito Santo. Nós estamos em uma vida, num processo de glória em glória, dia após dia. Nós estamos nessa caminhada, nesse processo. Ah, irmão, então como é que eu faço? Busque a palavra. Estude a Bíblia. Medite na Bíblia. Inclusive, eu vou deixar esse vídeo aqui para você saber como meditar na Bíblia Sagrada, como meditar na Palavra de Deus. Clica nesse vídeo e continua aprendendo e crescendo junto com a gente. Te espero lá nesse vídeo. Um abraço e tamo junto. Até o próximo vídeo.